Você tem ideia do impacto que você faz na cultura da empresa que você trabalha? Nesse episódio a gente vai conversar sobre isso. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira e essa semana a gente vai falar sobre cultura organizacional. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e nós estamos hoje com a Elise, que é CCOO da Liulara TBWA, uma das principais agências de publicidade. Elise, vem aqui se apresentar para o pessoal. Oi, gente, muito prazer em estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Alessandra, Bruna. Eu sou Elise Passamani, sou responsável por cultura e operações aqui na Liulara TBWA. Como a Bruna já contou para vocês, uma das maiores agências de publicidade do país. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu cargo. Eu sou Chief Culture and Operations Officer, sou responsável por cultura organizacional e sou responsável também pela operação da agência, que inclui projetos e produção. Sou responsável, então, pela Move, que é a produtora in-house aqui da nossa agência. Olha, eu não tenho como agradecer a sua vinda, Elise. Eu tenho que começar, porque a gente começa o episódio, a gente agradece fora, tem que agradecer dentro. O seu tempo, as nossas trocas aqui antes de gravar, gente, olha, eu estou muito animada para gravar com você. E eu acho que é legal a gente trazer esse tema da cultura e falar um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou até aí? Então, compartilha com os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua vida e como que você chegou a esse cargo que é tão específico, é difícil a gente ver, né, diretores de cultura, pessoas voltadas à cultura. Como é que foi a sua jornada? Olha, vou começar te contando que eu fiquei toda arrepiada aqui. É um prazer falar com você e essa pergunta é muito especial para mim, porque esse cargo, ele foi um presente na minha carreira. Então, quando eu fui convidada para vir para cá, pela nossa CEO, Márcia Esteves, ela customizou esse cargo para mim, porque ela olhou para toda a minha experiência profissional e ela criou, de fato, esse cargo. E agora eu começo a ver esse movimento em outras agências, e eu fico muito honrada de ter sido uma das primeiras a ganhar essa missão de fazer uma operação que serve as pessoas. Então, aqui o meu objetivo, na verdade, é colocar as pessoas no centro de tudo, é ouvir as pessoas, ouvir a necessidade delas, dos nossos clientes, dos nossos parceiros e criar uma operação, um ecossistema que faça sentido para essas pessoas e aí, óbvio, que tenha eficiência, né? Um ecossistema que funcione muito bem. Então, eu começo te contando isso e aí te conto também como eu cheguei até aqui. Vou tentar fazer uma história de 30 anos de carreira curta. Não é uma missão fácil, mas eu trabalho há 30 anos e eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, isso já é um pouco atípico, né? Quando a gente olha aí pro mercado e tá tudo bem, tá? Porque eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar nos negócios da minha família. Então, sempre acompanhando a minha mãe nos seus desafios profissionais. E aí, com 12 anos, eu comecei a trabalhar oficialmente num dos negócios da família. Com 14, eu tive a oportunidade de montar o meu próprio negócio com o apoio do meu pai. Então, ele me deu capital de giro, me incentivou, me emancipou, inclusive, para que eu pudesse me tornar uma pequena empresária. Lá em 1900 e bolinha, e eu, então, tive esta empresa por 10 anos. E foi lá que eu comecei a desenvolver os meus skills de gestão, porque eu era uma menina, mas uma menina que tinha uma equipe para gerenciar, que estava lidando com pessoas muito mais velhas do que eu, claro, e esse foi o maior desafio que eu tive. Talvez lá atrás eu não tenha percebido que esse era o meu maior desafio, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que sim, que lidar com os seres humanos, com as necessidades individuais, poder contar com aquelas pessoas para que o meu negócio funcionasse, porque era um negócio que funcionava 24/7,
era muito importante para mim. Então, muito cedo eu percebi a importância das pessoas na minha vida como empresária. E aí, por 10 anos, eu tive várias oportunidades paralelas de morar fora. Eu tive a oportunidade de fazer high school nos Estados Unidos, depois de estudar na Espanha e, finalmente, fazer faculdade na Alemanha. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, de estudar e sempre voltar para casa e tentar fazer melhor o que eu já fazia. Mas num desses retornos, eu já não sentia que eu me encaixava. Eu tinha necessidade de expandir a minha atuação, eu tinha um sonho de ser uma executiva de sucesso, era um sonho de criança, mas eu não sabia muito bem como fazer aquele sonho acontecer. Afinal, nessa época eu já tinha 24 anos e eu já era uma empresária por 10 anos, eu já tinha abandonado a faculdade de medicina depois de ter sido aprovada para seguir a carreira de empresária, e aí nada me parecia fazer nada fazia muito sentido para mim, assim, eu não sabia como dar o próximo passo. E aí minha tia, Marcelina, vou falar o nome dela porque eu vou colocar o podcast para ela assistir. Eu tenho uma tia muito querida que me ligou e me incentivou a me inscrever num reality show chamado O Aprendiz. E eu, lá em 2004, falei, tia, você tá louca, imagina, isso, eu sou goiana, então nasci em Brasília, mas fui criada numa cidade chamada Quirinópolis, Goiás, uma cidade que tem 40 mil habitantes. E morava em Goiânia nessa época, porque eu me mudei para lá aos 8 anos para ter acesso a escolas melhores e poder focar no desenvolvimento acadêmico. E aí falei, não, tia, imagina, essas escolhas são feitas aí no eixo Rio-São Paulo. Você tá louca, não vai dar certo. E ela falou, vai dar certo, levanta dessa cama, eu já estava dormindo, que hoje é o último dia para essa inscrição. E esse incentivo da minha tia me colocou dentro do aprendiz, porque eu acabei me inscrevendo, passei por todas as etapas, acabei sendo uma das participantes da primeira temporada do programa, fui demitida em rede nacional. Engraçado, a pessoa é demitida antes de ser contratada, eu sempre achei isso curioso, mas deve ser uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível, um MBA super intensivo, foi incrível, mas fui demitida. Minha demissão foi muito fofa. Me senti muito abençoada por ter tido aquela oportunidade e, no final, o Roberto Justus, que era o apresentador do programa, menciona que eu era muito nova para aquela oportunidade, eu tinha 24 anos, era uma vaga de diretoria, mas que ele via que os meus valores eram similares aos valores da empresa que ele administrava e que me via no futuro da empresa. E foi assim que há 18 anos eu vim parar no mundo das agências e, por uma ironia do destino, por um presente do destino, me ofereceram uma vaga em recursos humanos. Então, eu deixei tudo, toda a minha experiência como empresária, toda a carreira que eu tinha desenvolvido até ali, para abraçar essa oportunidade. Fui contratada pelo Grupo Nilcon como assistente de recursos humanos e foi assim que a minha trajetória começou. Eu adoro ouvir as histórias, porque você entende como cada pecinha se encaixa, né? Como foi montando o conjunto ali de valores, tudo que você teve de experiência, todos os lugares que você passou, foi juntando e montando a profissional que hoje você é. Eu acho isso fantástico. E para quem está ouvindo, sempre pensa, nossa, mas ela tem um cargo ali de chief, né? Tem um cargo maior, não tem segurança, não teve medo, é uma pessoa que foi lá. Não, mas teve momentos em que você teve ali a insegurança e eu acho isso fantástico. E todas as pessoas, elas têm valores, né? Como você estava falando, que os seus valores, que você recebeu o elogio ali, que os valores eram muito fortes ali dentro da empresa, no programa, na verdade, né? Tinha os valores ali muito forte. Quando nós falamos de cultura organizacional, nós falamos de valores, de crença de diversas pessoas que começam a trabalhar no mesmo ambiente.
E aí eu queria te perguntar, Elise, qual o papel da liderança frente à cultura organizacional? Esse espaço onde nós estamos trazendo diversas pessoas com olhares diferentes e para montar ali as crenças e valores organizacionais. Vamos lá, Bruna. Antes da gente falar sobre o papel da liderança, eu acho importante a gente conceituar um pouquinho do que é cultura organizacional, se vocês me permitem. Então, a cultura, muitas vezes a gente fala de cultura como se fosse alguma coisa muito distante da gente, né? E cultura nada mais é do que o porquê e como a gente faz as coisas. É um conjunto de regras, ideias, estratégias, hábitos e características que a gente compartilha com um grupo de pessoas, que no caso das organizações são as pessoas da nossa equipe, do nosso time, são os nossos líderes. Então, o exemplo é tudo na construção de uma cultura organizacional. E aí, óbvio, o líder vem com um papel muito forte, porque ele precisa representar os valores que geralmente as empresas escolhem para se apresentar para os seus colaboradores, que escolhem para representar a empresa no mercado. Então, eles precisam ser o exemplo, eles precisam vivenciar esses valores para que os times também vivenciem e aprendam o que é a transparência, o que é o respeito, o que é a empatia, o que é tudo isso na prática. E isso se traduz nos nossos comportamentos, como eu tinha dito, na forma como a gente fala, na forma como a gente faz as coisas. E aí os líderes têm esse papel importante de inspirar, de serem espelho para todos os colaboradores. Eu queria fazer um comentário, Elise, se você me permitir aqui, porque a gente aqui no off, né, a Elise, para quem está conhecendo ela pela primeira vez, já deve estar encantado com a história dela, mas como a gente tem várias interações com o convidado antes de ir para a gravação, a Elise dividiu muitas coisas da vida dela, e uma das coisas que você fala com também, né, muita paixão, é sobre os seus filhos, e aí você falando do exemplo, você falando da inspiração. Você acredita que influencia você hoje como líder, né, estando ali num cargo executivo, depois de 20, 30 anos de experiência, porque você teve 2 momentos da sua carreira, um momento antes da maternidade e um momento depois. E você me falando desse exemplo, isso veio assim na minha cabeça, sabe? Isso influencia no seu papel de líder, ter sido mãe ou não tem uma relação? O que você pensa a respeito disso? Definitivamente a maternidade influencia absolutamente tudo. Eu Até acho no seu que a LinkedIn gente tem, né? Um trecho você tem. falando, eu achei fantástico. Eu sou uma pessoa só. E hoje eu sou Elise, para sempre você, Elise, mãe do Theo e do Max. E eles são minha grande inspiração e meus grandes motivadores para que eu seja uma pessoa cada vez melhor. Então, eles sempre vão me influenciar. Eu acho que a maternidade, ela influencia todos os nossos papéis. E é claro que quando você está formando um ser humano, você é altamente desafiado. Nós somos todos os dias desafiados, os pais, as mães, os avós, os tios, as tias, os pais, sejam eles pais adotivos ou pais substitutos, pais e mães, né? Ou sejam pais biológicos. Eu acho que a gente é desafiado todos os dias a formar seres humanos. E aí eu acho que essa experiência agrega muito valor no meu papel como líder, porque às vezes eu me vejo no trabalho sendo super complacente ou apoiadora numa situação e eu chego em casa e vejo que eu estou sendo super rígida numa situação similar com os meus próprios filhos. E aí eu vou buscar inspiração no trabalho, porque eu falo, olha só, como líder eu sou uma excelente ouvinte, eu sou muito paciente, nem sempre, né? Ninguém é nada em absoluto, então só estou aqui, obviamente, dando um exemplo. Eu sou paciente, eu sou uma boa ouvinte, eu sei conduzir muito bem situações de crise, porque é uma das minhas maiores habilidades, e aí eu chego em casa e tô como uma general, por exemplo. Aí eu falo, opa, peraí, deixa eu ir lá, resgatar aquela Elise que tem 30 anos de experiência, que aprendeu a lidar com seres humanos, a olhar para as pessoas além das suas posições, além dos seus cargos, porque nós somos muito mais do que isso e eu preciso fazer isso em casa, ou vice-versa.
ou eu me vejo em casa com habilidades muito mais desenvolvidas hoje, de conversas francas, conversas difíceis, e eu trago para o trabalho, né? Como fazer isso? Porque ter conversa difícil também é amor, e a gente aprende isso com os nossos filhos. E eu acho que o que falta muito nas corporações, muitas vezes, é isso, é falar a verdade. E falar a verdade não é ser grosseiro. Falar o que não é bom não é não ser um bom gestor. Não é sobre convidar as pessoas a se tornarem melhores, se tornarem maiores, que é um dos nossos lemas aqui na Liulara TBWA. Como é que eu te ajudo a ser melhor? Como é que eu te ajudo a sair daqui melhor do que você entrou? Então, é assim que eu vejo a influência. Eu acho fundamental você falar sobre isso, porque a gente tem um retrato, e aí eu vou fazer um recorte rápido do mercado, que muitas vezes as mulheres, né, quando estão na evolução da carreira delas, enfim, cada um com a sua jornada, muitas vezes são descartadas pelo mercado de trabalho pós-maternidade. E essa sua fala ela é muito poderosa, porque demonstra que, como qualquer pessoa, tanto a maternidade quanto a paternidade, né, e o cuidadores, né, como você falou, pode não ser um filho biológico, pode ser um neto, o cuidador. A gente aprende muito quando a gente está lá em contato com uma criança, com um adolescente, e a gente poderia trocar essas experiências, essas habilidades. E aí você comentou sobre a cultura, e aí eu tenho que fazer um comentário, depois vocês podem ir no LinkedIn da Elise, porque aqui você no seu LinkedIn, você já deixa bem claro aqui no banner, né, que sem equilíbrio, sem chance. E é uma das formas da gente externalizar aquela cultura que está interna, né? Para o pessoal que está ouvindo, e a Elise trouxe a explicação do que é cultura, e vou fazer um complemento rápido, uma parte da cultura é o artefato, é aquilo que você escreve na parede, que está lá no banner do LinkedIn, mas a gente percebe, Elise, que muitas empresas, elas escrevem nos quadros, nos seus PowerPoints, nos quadros de aviso, colocam lá no LinkedIn, fazem posts, e existe uma incoerência com aquilo que é escrito com aquilo que é dito, né? A gente percebe isso de maneira, a gente até tem um episódio que eu recomendo que vocês escutem depois, que é expectativa versus realidade de processo seletivo, onde os candidatos compartilham muito conhecimento desse de artefato em apresentação, isso e aquilo, até o onboarding, né, a integração, mas uma vez que a pessoa de fato entra para trabalhar, não é bem realidade. E qual recomendação que você faz, como você cuida de cultura diretamente de operações, como fazer a cultura que está ali no artefato, que está ali no banner, que está ali no mural, que está no PowerPoint, de fato acontecer na prática? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Ale. Se eu tivesse essa resposta, eu acho que eu ia estar dividindo ela, mas eu vou tentar, com o melhor que eu tenho aqui, inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. Isso acontece porque a gente depende das pessoas. Não importa nada do que a gente coloque na parede, se as pessoas não acreditarem e não buscarem o que está escrito lá. É claro que quando a gente escreve quais são os nossos valores, o nosso propósito e a nossa missão, seja num pedaço de papel ou seja na parede, a gente escolhe a forma mais bonita de dizer, a gente escolhe uma forma reduzida de dizer, então a gente precisa sumarizar o que é aquele valor. E então a gente precisa que as pessoas de fato se conectem com aquilo e as pessoas vivam aquilo no dia a dia. Esse é meu grande desafio, é fazer com que as pessoas sintam e se importem. Porque a jornada, a busca da cultura corporativa ideal, ela vai sempre existir. Eu acho que a gente nunca vai chegar lá, porque a gente está sempre em transformação. E a gente precisa considerar que as pessoas têm seus dias bons, seus dias ruins. Então, se você dá de cara no seu primeiro dia de trabalho com alguém que está num dia ruim, você não vai saber, porque aquela pessoa está representando um cargo, um departamento, uma função. E aí você pode ficar com uma impressão negativa. E aí meu convite para as pessoas é se importarem. E a gente precisa dar tempo para as pessoas, e a gente precisa se conectar verdadeiramente, a gente precisa conhecer as histórias de todo mundo. E a gente precisa, de fato, dar importância para essas conexões, para que as relações se estabeleçam e para que a gente aprenda o que cada um tem para emprestar para a cultura e para que a gente aprenda também a dar as mãos para quem não está bem. Então, quem está muito bem naquele dia, dá a mão para quem não está muito bem. E aí a gente vai criando essa troca
troca que é um círculo virtuoso da cultura. Por quê? As pessoas são a nossa única ferramenta verdadeira na criação de uma cultura organizacional. Então, o meu convite é que a gente se importe e que, de fato, a gente busque as conexões com o que está na parede, que a gente busque entender o que aquele valor representa naquela empresa, porque é claro, se eu te perguntar hoje, o que é respeito? Se eu perguntar para a Bruno o que é respeito, se eu perguntar para a Amanda que está aqui conosco o que é respeito, vocês vão trazer perspectivas diferentes, falas diferentes, e respeito pode representar coisas diferentes a partir do ponto de vista e da experiência e da vivência que vocês tiveram na vida de vocês. Então, a empresa é responsável por contar para cada um dos colaboradores o que é respeito para ela. Então, um trabalho que a gente fez muito fortemente aqui na agência foi descrever os nossos valores com atitudes claras. Então, quando eu falo de respeito, eu declaro para as pessoas o que é o respeito para a agência, e aí a gente convida as pessoas a viverem este valor sobre este ponto de vista no dia a dia da gente. E aí, quando eu falo de disrupção, por exemplo, que é a marca registrada da TBWA no mundo. Disrupção é uma palavra da moda, para nós não é, porque é uma marca registrada há mais de 30 anos. Se eu falar de disrupção com vocês, a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, eu preciso contar para as pessoas que disrupção aqui na agência é olhar para as coisas e entender que não é porque elas sempre foram feitas assim que a gente precisa continuar fazendo assim. Disrupção é olhar para tudo que é status quo e entender se eu posso fazer melhor. Aí todo mundo se conecta com esse valor. Ah, entendi. Então quer dizer que falar, eu faço isso porque aqui sempre foi assim, não cabe na nossa cultura. Porque não, um dos nossos valores é a disrupção. Então não me fale que você fez isso porque sempre foi assim, porque o convite que você tem todos os dias é olhar para as coisas e entender como você pode fazer elas melhor. Então a gente explica, né? Então eu acho que as empresas têm a responsabilidade de fazer isso, para balizar esse conhecimento sobre os valores e aí conectar as pessoas e levar as organizações para um outro patamar do ponto de vista de cultura e, claro, de resultado, porque uma cultura corporativa saudável tem pessoas saudáveis trabalhando ali e pessoas saudáveis e felizes geram resultados melhores e de alto impacto. As empresas até perceberam já, né, a necessidade de uma cultura mais focada em pessoas, ter qualidade de vida, colocar ali como valores mesmo mais fortes, porque as pessoas precisam disso e o mercado está mudando, as relações de trabalho estão mudando. Mas eu percebo que ainda falta alguma coisa, né? O que você acha que ainda falta nas empresas para fazerem essa mudança e o que é tendência? Essa é uma pergunta também muito difícil, desafiadora, vocês não estão me deixando com uma tarefa muito fácil aqui, mas o tempo das pessoas é diferente do tempo das empresas. Então, eu começo a minha resposta falando um pouco sobre isso. Os colaboradores, as pessoas que estão entrando no mercado ou querem se movimentar no mercado, eu acho importante as pessoas saberem disso. Então, muitas vezes a gente não dá tempo para as pessoas atenderem, para as empresas atenderem às nossas necessidades. Então, a gente vai lá, pleiteia alguma coisa, a gente coloca algum ponto de vista e a gente espera que, como mágica, as empresas atendam a essas necessidades, a essas novas necessidades. E as empresas não conseguem, porque são corporações. A gente pode estar falando de uma empresa familiar, mas que vai ter um decisor em algum lugar, né, para validar a mudança, ou a gente está falando de grandes corporações. Eu acho que o primeiro ponto é todo mundo entender que se as empresas têm uma boa intenção, se as empresas têm valores que fazem sentido para cada um de nós, vale a pena apoiar o processo de mudança. Vale a pena fazer parte da mudança, não é só pedir. E vale a pena dar tempo ao tempo para que essa empresa evolua e, de fato, consiga oferecer para os colaboradores, né, uma cultura que faça sentido, que valorize a saúde mental,
ou que consiga buscar mais equilíbrio, aí falando aqui, né, da agência de novo. Esse é o nosso novo posicionamento, sem equilíbrio, sem chance, porque a gente acredita que para qualquer coisa nas nossas vidas e nas nossas relações, pessoais ou corporativas, a gente precisa de equilíbrio. É fácil? Não. Acontece todos os dias? Não. Quando a gente escolheu esse posicionamento, ele como mágica passou a fazer parte da vida de 100% dos colaboradores da agência? Também não. Mas essa é a nossa busca e ela é genuína e as pessoas percebem o esforço. Então quem fica conosco, quem opta por ficar, tem que fazer parte disso. E a partir do momento que todo mundo se engajar, que todo mundo fizer a sua parte para a gente alcançar esse estado de graça, vamos dizer assim, da gente ter equilíbrio em todas as relações, a gente vai conseguir ser melhor para os nossos colaboradores. Mas é uma caminhada. E eu acho que a gente precisa caminhar junto. Então, a gente não pode depender só dos CNPJs e a gente não pode depender só da liderança, porque sozinhos nós nunca vamos chegar em nenhum lugar. Eu acho que todo mundo tem que fazer junto. Eu acho que a tendência, tentando responder a todas as suas perguntas, é de fato a gente dar maior valor para as pessoas. É de fato a gente fazer o movimento de entender que somos seres humanos e, como eu já disse aqui hoje, que cada um de nós tem seus dias bons, seus dias ruins, suas necessidades individuais e que a gente precisa dessas necessidades atendidas e que a gente precisa saber ouvir o nosso corpo, né, a nossa mente, a gente precisa colocar as coisas em equilíbrio para a gente ir bem no trabalho, para a gente contribuir da melhor forma possível com as nossas empresas. Eu acho que as empresas que ainda não fizeram esse movimento vão acabar fazendo no futuro. Então, quando a gente pensa em todas as tecnologias, em todas as evoluções, todas as inovações que a gente tem no mercado, eu pessoalmente, e estou aberta às críticas que vêm quando eu me posiciono assim, eu olho para tudo e falo, a gente só precisa das pessoas. Porque a tecnologia, as inovações, elas vão fazer parte da nossa vida, queiramos ou não queiramos, né? Obviamente que a gente pode fazer escolhas nessa jornada, mas o fator humano, no meu ponto de vista, ainda vai ser o grande diferencial. Então, ter gestores que se importem, como eu já disse, que é o lema da minha vida, profissional e pessoal, que é se importar. Então, ter gestores que se importem, pessoas que se importem, pessoas que estão olhando no olho e que estão a fim de entender o momento do outro e como essa pessoa pode, né, tá num momento ruim ou num momento bom e como você equilibrar isso dentro da empresa, eu ainda acho que esse é o futuro do trabalho. E eu ainda acrescento que a tecnologia vem para nos proporcionar mais tempo para olhar para as pessoas, né? E as pessoas acabam não pensando assim, não utilizando para ter mais tempo para pensar de forma estratégica em pessoas, né? É isso aí, a gente pode sistematizar um monte de coisas, a gente pode automatizar outro monte de coisas, mas as relações não. As relações, elas precisam ser nutridas, cuidadas, e com certeza eu acho que esse é nosso maior desafio, mas também é nossa maior benesse, a nossa maior bênção é poder, de fato, colocar essas relações à frente de tudo. E, de novo, não estou falando de uma perspectiva fantasiosa, porque eu sempre fui, desde o comecinho da minha carreira, drivada por resultados, por negócios. Eu não contei para vocês, mas desde que eu tive essa oportunidade de entrar no mercado publicitário há 18 anos atrás, eu construí boa parte da minha trajetória em recursos humanos, eu acho que como alguns puderam imaginar. Então, por muito tempo eu fui RH, mas sempre fui um RH focado em negócios. Depois eu recebi o presente eu já era diretora de RH quando recebo o presente de acumular a função de diretora administrativa. Cheguei a cuidar de 1.600 colaboradores, 7 empresas. Nessa empresa que eu fiquei por 15 anos, né, que eu contei para vocês, que é o Grupo Nilcon, liderado pelo Roberto Justus, que me demitiu em rede nacional. E aí, depois desses 15 anos, eu migrei para a Liulara TBWA, a convite da minha presidente,
que também era minha presidente na antiga agência. Já quero falar sobre isso, mas enquanto eu era RH, eu era um RH com foco em business, com foco em negócios, e por isso da minha transição de carreira para operações, porque era sobre usar todo aquele conhecimento e todas aquelas habilidades que não eram valorizadas há 20 anos atrás, que sequer existiam no mercado publicitário, e usar aquelas habilidades para apoiar a operação, que é, né, essa grande engrenagem das agências. E aí eu queria comentar, né, por que eu resolvi encerrar um ciclo de 15 anos, um ciclo tão bem sucedido, que em 18 anos eu passei de uma cadeira de assistente de RH, porque eu estava recomeçando a minha carreira, apesar de ter toda aquela experiência como microempresária. Então, só para, se alguém ficou curioso, também vou contar, eu tinha uma loja de conveniência dentro do posto de gasolina da minha mãe. Foi a primeira loja de conveniência do estado de Goiás naquela época, então era um negócio pequeno, mas super desafiador, porque funcionava 24/7, Natal, feriado, eu nunca tive essas datas, a gente tinha que funcionar o tempo inteiro, mas eu, em 18 anos, passei de assistente a vice-presidente de RH nessa empresa, e aí eu opto por fechar esse ciclo para seguir a minha líder, porque hoje, para mim, não existe nada mais valioso do que ter os meus valores conectados aos valores de quem me lidera, e eu realmente acredito que a autoliderança é muito poderosa e pode ter um impacto muito positivo ou não nas organizações. Enquanto tem muita gente falando da deshierarquização das companhias, eu não acredito muito nisso. Eu realmente acredito que muitas decisões elas têm que ser top-down. E tá tudo bem, porque se as decisões forem para transformar o mercado para melhor, se as decisões forem com o intuito de colocar as pessoas em primeiro lugar, se as decisões forem olhar para o que é ruim e transformar no que é bom, não tem nada melhor do que isso vir da liderança, e não tem nada melhor do que a mais alta liderança ser quem toma essas decisões e que cascateia isso com força e que tem, obviamente, o poder de transformar não só a própria organização, como o mercado todo. Então, quando a minha presidente decide sair da empresa anterior e ela vem para cá e pouco tempo depois surge a oportunidade de eu trabalhar com ela, eu nem pensei, porque para mim é sobre isso. Para que eu cause um impacto, eu preciso do impacto dela. E eu acho isso também muito positivo. Não, e é fundamental você compartilhar essa história com quem está ouvindo a gente, porque a gente precisa, e o líder que está ouvindo a gente, ou quem é de RH, que faz a gestão e dá apoio aos líderes, precisa entender que o trabalho ele é feito pelas relações humanas. E eu dou esse exemplo, eu já dei em algum outro podcast, mas eu acho que ele é bem apropriado aqui, que eu acredito nisso. E Elise, quando a gente se aposentar, estiver bem velhinho ali, a gente não vai lembrar da planilha que a gente preencheu, o sistema que a gente parametrizou ou o indicador que a área teve. A gente vai lembrar das pessoas que nos ajudaram, das pessoas que a gente ajudou e das relações que a gente construiu nessa jornada. Mas Alessandra, você está querendo abraçar a árvore, papinho de RH. Não é. Você, através das relações, você consegue, como você deu vários exemplos, trazer resultado, faturamento e ainda não ser só um trabalho por um trabalho, né? Um indicador pelo indicador, tem muito mais ali. Então, eu queria muito, de novo, né? A gente começou o episódio te agradecendo, quero finalizar o episódio te agradecendo novamente. Eu estou imaginando, Elise, que todo mundo que ouviu sua história está tão influenciado como eu estou, de querer te conhecer mais. Então, por favor, deixa as redes sociais, a gente vai deixar linkado aqui nesse episódio, onde quer que você esteja ouvindo, mas fala onde o pessoal te encontra, principalmente no LinkedIn, mas se você tiver um Instagram, enfim, deixar as redes também da agência para as pessoas conhecerem a cultura de vocês. Mas antes da gente se despedir, se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para a gente fechar e deixar suas redes, fica à vontade. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Esse é o meu primeiro podcast, então também quero deixar marcado aqui, espero que a gente tenha conseguido tocar o coração de algumas pessoas, ou que a gente tenha conseguido inspirar algumas pessoas. O meu convite é para que todos se importem com tudo, com cada detalhe, porque eu realmente acredito que isso faz a diferença nas nossas vidas, no nosso contexto, né, nas nossas famílias, nas nossas empresas, e a gente acaba impactando o mundo dessa forma.
Esse é meu convite. Vou deixar com prazer aqui meu LinkedIn. Minhas redes sociais são fechadas. Eu ainda eu só uso realmente o LinkedIn para me conectar com as pessoas. Não sei se eu vou mudar, mas por enquanto é assim. Mas vai ser um prazer conversar com os nossos ouvintes, caso alguém queira me escrever. Muito obrigada pelo convite, meninas. Elise, mais uma vez, obrigada. Sei que a Lê já agradeceu, mas foi enriquecedor o papo. Eu acho que, com certeza, quem ouviu esse podcast vai querer te ouvir mais, vai querer conhecer mais a empresa que você trabalha, os seus conteúdos. Não sei se você cria conteúdo no LinkedIn, mas eu tenho certeza que o pessoal vai te procurar. Quem quiser encontrar o Foca, nós estamos no Instagram e no LinkedIn como @Foca no Trabalho. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.